Capítulo 6. Religião e foguetes. Ao longo da vida, tenho ouvido dois argumentos bem diferentes contra a minha religião, apresentados em nome da ciência. Quando eu era jovem, as pessoas costumavam dizer que o universo não apenas não era amigável à vida, mas certamente hostil a ela. A vida havia aparecido nesse planeta por uma chance contra 1.000.000, como se, em algum ponto, houvesse ocorrido uma avaria das elaboradas defesas geralmente aplicadas contra ela. Seria imprudente supormos que tal fenda tivesse ocorrido mais de uma vez. Era provável que a vida fosse uma anormalidade puramente terrestre. Nós estávamos sozinhos em um deserto infinito. Que isso apenas mostrava o absurdo da ideia cristã de que havia um Criador interessado em criaturas vivas. Mas então veio o professor F. Hoyle, o cosmologista de Cambridge, e em aproximadamente 15 dias, todos que conheci pareciam ter decidido que o universo estava provavelmente muito bem provido de globos habitáveis e de gado para habitá-los, que apenas mostrava, igualmente bem, o absurdo do cristianismo com sua ideia paroquial de que o homem poderia ser importante para Deus. Essa é uma advertência para o que podemos esperar se descobrirmos vida animal, a vegetal não importa, em outro planeta. Cada nova descoberta, mesmo cada nova teoria, é inicialmente considerada como tendo as consequências teológicas e filosóficas mais abrangentes. É tomada pelos incrédulos como base para um novo ataque ao cristianismo. É frequentemente, e de modo mais embaraçoso, confiscado por cristãos insensatos como base para uma nova defesa. Mas, geralmente, quando o burburinho popular se acalma e a novidade é ruminada por teólogos autênticos, cientistas autênticos e filósofos autênticos, ambos os lados se veem bem onde estavam antes. Assim, foi com a astronomia copernicana, com o darwinismo, com a crítica bíblica, com a nova psicologia. Então, não posso fazer nada a não ser esperar que será assim com a descoberta de vidas em outros planetas, se essa descoberta for feita. A suposta ameaça é claramente dirigida contra a doutrina da encarnação, a crença de que o Deus de Deus, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e encarnou. Porque por nós, homens, mais do que por outros? Se nos achamos apenas uma entre 1.000.000 de raças, espalhadas por 1.000.000 de esferas, como podemos, sem absurda arrogância, crer que fomos privilegiados com exclusividade? Admito que a pergunta poderia se tornar formidável. Na verdade, será formidável quando, se for o caso, soubermos a resposta para outras 5 perguntas. Primeira, existem animais em outro lugar além da Terra? Não sabemos. Não sabemos se algum dia saberemos. Segundo, supondo que existam algum desses animais, teria o que chamamos de alma racional? Nela incluo não apenas a faculdade de abstrair e calcular, mas a apreensão de valores, o poder de chamar de bom algo mais do que bom para mim, ou mesmo bom para minha espécie. Se em vez de perguntar, eles têm alma racional? Você preferiria perguntar, eles são animais espirituais? Acho que nós dois queremos dizer a mesma coisa. Se a resposta a ambas as perguntas for não, então é claro que não seria estranho que nossa espécie deva ser tratada diferentemente da deles. Não haveria sentido em oferecer a uma criatura, por mais inteligente ou amável que fosse, um presente que essa criatura seja, por natureza, incapaz de desejar ou receber. Nós ensinamos nossos filhos a ler, mas não o fazemos
com nossos cães. Os cães preferem ossos, e claro, como ainda não sabemos se existem animais extraterrestres, estamos longe de saber se são racionais ou espirituais. Mesmo se o encontrarmos, talvez percebamos não ser tão fácil decidir. Parece-me possível supor criaturas tão inteligentes que pudessem falar, embora fossem, do ponto de vista teológico, realmente só animais, capazes de perseguir ou desfrutar apenas objetivos naturais. Encontramos humanos, o tipo urbano, que pensa mecanicamente e é materialista, que parecem ser apenas assim. Como cristãos, devemos acreditar que a aparência é falsa, que, em algum lugar sob essa superfície pouco sincera, espreita, por mais atrofiada que seja, uma alma humana. Mas, em outros mundos, podem haver coisas que realmente são o que parecem ser. Por outro lado, pode haver criaturas genuinamente espirituais, cujos poderes de elaboração e de pensamento abstrato sejam tão humildes que poderíamos confundi-las com meros animais. Deus as proteja de nós. Terceiro, se existem espécies e espécies racionais além do homem, alguma ou todas elas como nós caíram? Esse é o ponto que os não cristãos sempre parecem esquecer. Eles parecem pensar que a encarnação implica algum mérito ou excelência particular na humanidade. Mas é claro que ela implica apenas o contrário, demérito e deprovação próprios. Nenhuma criatura que merecesse a redenção precisaria ser redimida. Aqueles que estão sãos não precisam de médico. Cristo morreu pelos homens precisamente porque os homens não eram dignos de que morresse por eles, para torná-los dignos. Observem as ondas de hipóteses totalmente injustificadas que esses críticos do cristianismo querem que atravessemos a nado. Estamos agora supondo a queda de criaturas hipoteticamente irracionais, cuja mera existência é hipotética. Quarto, se todas elas, e certamente todas, é uma hipótese remota, ou alguma delas tenha caído, foi-lhes negada a redenção pela encarnação e paixão de Cristo? É claro que não é uma ideia muito nova que o Filho Eterno possa, pelo que sabemos, ter sido encarnado em outros mundos além da Terra, e salvo outras raças que não a nossa, como Alice Meynell escreveu em Cristo no Universo. Nas eternidades, sem dúvida, vamos comparar juntos, ouvir 1 milhão de evangelhos alienígenas. Com que aparência ele andou nas Pleiades, na Lira, na Ursa? Eu não iria tão longe, quanto sem dúvida. Talvez, dentre todas as raças, apenas nós tenhamos caído. Talvez o homem seja a única ovelha perdida, o único, portanto, a quem o pastor veio procurar. Ou talvez, mas isso nos leva à próxima onda de suposições. Ela é maior ainda e vai nos derrubar de cabeça para baixo. Mas eu gosto muito de levar um caldo no mão. Se soubéssemos, mas não sabemos, as respostas a 1, 2 e 3, e além disso, se soubéssemos que a redenção por uma encarnação e paixão foi renegada a criaturas necessitadas, é certo que esse é o único modo de redenção que é possível? Aqui, é claro, perguntamos pelo que não é apenas desconhecido, mas, a menos que Deus o revele totalmente, incognoscível. Pode ser que, quanto mais nos fosse permitido olhar para dentro do conselho divino, mais claramente deveríamos entender que é assim, e não de outra forma. Pelo nascimento em Belém, a cruz no Calvário e o túmulo vazio, que uma raça caída poderia ser resgatada. Pode haver uma necessidade intransponível, enraizada na própria natureza de Deus,
é na própria natureza do pecado. Mas nós não sabemos. De qualquer forma, eu não sei. As condições espirituais e físicas podem diferir amplamente em diferentes mundos. Pode haver diferentes tipos e diferentes graus de queda. Nós devemos certamente crer que o amor divino é tão fértil em recursos quanto é incomensurável em condescendência. Para diferentes doenças, o mesmo, para diferentes pacientes doentes com a mesma doença, o grande médico pode ter aplicado diferentes medicamentos que provavelmente não reconheceríamos como tais, mesmo que tivéssemos ouvido falar deles. Pode acontecer que a redenção de outras espécies diferisse da redenção da nossa por operar por meio da nossa. Há uma sugestão de algo assim em Paulo, Romanos capítulo 8, dos versos 19 a 23, quando ele diz que toda a criação está ansiosa e esperando para ser libertada de algum tipo de escravidão, e que a libertação ocorrerá somente quando nós cristãos, entrarmos completamente em nossa filiação a Deus e exercermos nossa gloriosa liberdade. No nível consciente, acredito que Paulo estivesse pensando apenas em nossa própria terra, da vida animal e provavelmente vegetal, na terra sendo renovada ou glorificada na glorificação do homem em Cristo. Mas talvez seja possível, isso não é necessário, dar às suas palavras um significado cósmico. Pode ser que a redenção, começando por nós, opere a partir de nós e por meio de nós. Isso, sem dúvida, daria ao homem uma posição central. Mas essa posição não precisa implicar qualquer superioridade em nós ou qualquer favoritismo em Deus. O general, decidindo por onde começar seu ataque, não seleciona a paisagem mais bonita, ou o campo mais fértil, ou a aldeia mais atraente. Cristo não nasceu em um estábulo, porque um estábulo é, em si mesmo, o lugar mais conveniente ou distinto para uma maternidade. Somente se tivéssemos alguma dessas funções em contato entre nós e outras raças desconhecidas, seria mais que uma calamidade. Se, de fato, não tivéssemos caído, seria outro assunto. Isso define um sonho. Trocarmos pensamentos com seres cujo pensamento tem um fundo orgânico totalmente diferente do nosso, outros sentidos, outros apetites. Sem nenhuma vergonha, tornarmos-nos humildes diante de intelectos possivelmente superiores ao nosso, mas capazes, por essa razão, de descer ao nosso nível, descer amorosamente a nós mesmos, se encontrarmos criaturas inocentes e infantis que nunca poderiam ser tão fortes ou espertas quanto nós. Trocarmos com os habitantes de outros mundos aquela afeição especialmente aguda e rica que existe entre os diferentes. É um sonho glorioso. Mas não se engane, é um sonho. Nós somos caídos. Nós sabemos o que a nossa raça faz com estranhos. O homem destrói ou escraviza todas as espécies que pode. O homem civilizado mata, escraviza, engana e corrompe um homem selvagem. Mesmo a natureza inanimada, ele a transforma em poças de areia e montes de escória. Existem pessoas que não o fazem, mas elas não são do tipo que provavelmente serão nossos pioneiros no espaço. Nosso embaixador para novos mundos será o aventureiro necessitado e ganancioso, ou o perito técnico implacável. Eles farão o que sempre fizeram. O que acontecerá se eles encontrarem coisas mais fracas que eles? O homem negro e o índio pode dizer. Se eles encontrarem coisas mais fortes, eles serão devidamente destruídos. É interessante imaginar como seriam as coisas se eles encontrassem uma raça não caída. No início, sem dúvidas, eles passariam um bom tempo zombando, enganando, explorando sua inocência. Mas duvido que a nossa astúcia parcialmente animal seja por muito tempo párea para a sabedoria divina, a bravura abnegada e a unanimidade perfeita. Eu, portanto, temo os problemas práticos, não os teóricos.
que surgirão se porventura encontrarmos criaturas racionais que não sejam humanas. Contra elas, nós poderemos, se pudermos, cometer todos os crimes que já cometemos. Contra criaturas certamente humanas, mas que diferem de nós em características e pigmentação. E o céu estrelado se tornará um objeto para o qual os homens bons só poderão olhar com sentimentos de culpa intolerável, compaixão agonizante e vergonha ardente. É claro que após os primeiros excessos da exploração, empreenderemos alguma tentativa tardia de fazer algo melhor. Talvez enviemos missionários, mas mesmo os missionários podem ser confiáveis? Arma e evangelho foram horrivelmente combinados no passado. O sacro desejo do missionário de salvar almas nem sempre foi mantido bem distinto do desejo arrogante, da ânsia dos intrometidos de, como ele chama, civilizar os, como eles o chamam, nativos. Todos os nossos missionários reconheceriam uma raça não caída. Se a encontrassem, eles poderiam? Eles continuariam a impor a criaturas que não precisavam ser salvas aquele plano de salvação que Deus designou para o homem? Eles denunciariam como pecados meras diferenças de comportamento que a história espiritual e biológica dessas estranhas criaturas justificou plenamente e que o próprio Deus havia abençoado? Eles tentariam ensinar aqueles de quem eles fariam melhor se aprendessem? Eu não sei. O que eu sei é que, hoje, como nossa única preparação prática possível para tal encontro, você e eu devemos resolver ficar firmes contra toda a exploração e todo o imperialismo teológico. Não será divertido. Nós seremos chamados de traidores de nossa própria espécie. Nós seremos odiados por quase todos os homens, até mesmo por alguns religiosos. E não devemos voltar atrás um único centímetro. Nós provavelmente falharemos, mas vamos seguir lutando pelo lado certo. Nossa lealdade não se deve à nossa espécie, mas a Deus. Aqueles que são ou podem se tornar seus filhos são nossos verdadeiros irmãos, mesmo que tenham conchas ou presas. É o parentesco espiritual, não o biológico, que conta. Mas vamos agradecer a Deus por ainda estarmos muito longe de viajar para outros mundos. Eu já me perguntei se as vastas distâncias astronômicas não seriam precauções de quarentena de Deus. Elas impedem que a infecção espiritual de uma espécie caída se espalhe. E, sem dúvida, também estamos muito longe do suposto problema teológico que o contato com outras espécies racionais poderia suscitar. Essas espécies podem não existir. Não há atualmente um fragmento de evidência empírica de que existam. Não há nada além do que os lógicos chamariam de argumentos de probabilidade a priori. Argumentos que começam com é apenas natural supor, ou toda analogia sugere, ou não é o ápice da arrogância descartar. Eles fazem uma boa leitura. Mas quem, exceto um jogador nato, arrisca $5 nessas condições na vida cotidiana? E como vimos, a mera existência dessas criaturas não levantaria um problema. Além disso, ainda precisamos saber se elas são caídas. Então, se não foram ou não serão, redimidas da maneira que conhecemos. E por fim, que nenhum outro modo é possível. Eu acho que um cristão está em uma posição muito agradável se sua fé nunca encontrar dificuldades mais formidáveis do que esses fantasmas conjecturais. Se bem me lembro, Agostinho levantou uma questão sobre a posição teológica de sátiros, monópodes e outras criaturas semi-humanas. Ele decidiu que poderia esperar até descobrirmos se havia alguma. Então, isso também pode. Mas suponha, você diz, suponha que todas essas suposições embaraçosas se revelassem verdadeiras. Eu só posso registrar uma convicção de que elas não irão. Uma convicção que, para mim, tornou-se irresistível ao longo dos anos. Cristãos
e seus oponentes repetidamente esperam que alguma nova descoberta transforme questões de fé em questões de conhecimento ou as reduza a notórios absurdos. Mas isso nunca aconteceu. O que cremos sempre permanece intelectualmente possível. Nunca se torna intelectualmente compulsivo. Eu imagino que quando isso deixar de ser assim, o mundo estará acabando. Fomos avisados de que quase todas as evidências conclusivas quanto ao cristianismo, evidências que enganariam, se possível, os próprios eleitos, aparecerão com o anticristo. Depois disso, haverá evidências totalmente conclusivas do outro lado. Mas não, eu imagino, até lá, de ambos os lados.